Corre louco. Eu gosto aqui. Bora. Bom dia a todos. Bom dia. Mais uma vez, é com muita alegria que estou aqui. E hoje de forma especial, porque é a reabertura da casa para os trabalhos presenciais, porque a casa não fechou nos trabalhos online, virtual, né? E aí, a alegria dupla. Nós estamos saindo de um processo de pandemia, onde existe muita conversa em cima dessa história pandêmica e que a gente se submeteu aos ditames dos homens e não de Deus. Inclusive estamos de máscara, a grande maioria aqui, Não vem. porque continua ainda observando os ditames legais da lei da terra. Quando a gente começar a pensar nos ditames legais das leis divinas, a máscara cai. Literalmente. Por quê? Porque nós temos, como espírita, a obrigação de reconhecer que nós reencarnaremos. Então não podemos ter medo da morte. A morte para a gente é um recomeço. Quando a gente morre, que é o primeiro processo, o corpo apaga, mas o espírito não. Quando o espírito se desliga do corpo, ele desencarna e volta para o plano espiritual, que é uma volta, entre aspas, exatamente para cumprir uma nova fase, onde ele vai passar por uma retrospectiva de tudo o que fez durante aquela reencarnação, fazer a comparação com o seu plano espiritual, o plano espiritual da reencarnação que acabou, e ver o que foi cumprido e o que não foi. Quem conseguiu cumprir as provas vai ter um bônus, né? Porque o aprendizado dessas provas levou a ele a crescer. Quem não conseguiu cumprir, ou não cumpriu todas, vai retornar através da reencarnação para cumprir as demais, que vai se comprometer a partir daquele momento e cumprir aquelas que ficaram faltando. E essa é a nossa ideia principal. Nós somos espíritas e não corpo. O corpo é provisório. Hoje eu tenho meu corpo cheio de problemas, mas eu nasci com um corpo novinho, sem problema nenhum. Coração bonzinho, pulmão bonzinho, tudo bonzinho. Mas minha caminhada me levou a destruir parte destes órgãos, com a forma de vida, com a forma de alimentação, os métodos que a nossa sociedade impõe, carga de trabalho exagerada e outras coisas mais que a gente vê no dia a dia. Eu falo eu, mas no sentido de nós todos passamos por isso. Então, o espírita que não acredita na reencarnação é aquele espírita que tem medo da morte. E não podemos ficar brincando com isso, dizer assim, quem quer morrer hoje? Como se fosse uma pergunta fatalista. Porque ninguém vai suspender a mão. Mas se for refletir e você já estiver consciente de que este corpo está na hora de ser mudado por um novinho, aí todo mundo vai suspender a mão. Inclusive aqueles que se sentem ainda novinho, fortinho, bonitinho, com tudo funcionando. Entendeu? Você acha, né, que a gente está achando que está, mas não está, né? Mas é por isso que quando as pessoas me perguntam como vai o senhor, como vai você, pode me tratar de você, que eu fico até mais à vontade. Eu também gosto. O que é que eu respondo? Estou bem, acredito. E quando é por mensagem de texto, eu boto estou bem, vírgula, acredito com uma exclamação. Por que eu faço isso? Porque eu não tenho certeza de como eu estou. Não tenho ainda esta condição. Sou falível, sou humano, tenho muita coisa primitiva em mim ainda, não me considero um espírita avançado, evoluído. Estou em processo de desenvolvimento. Por isso que eu gostaria de comentar uma passagem da mensagem que Alberto leu muito bem, que diz assim, nós somos máquinas de trabalho. Lembra essa frase no livro? Por que nós somos máquinas de trabalho? Porque estamos aqui para desenvolver a tarefa que Jesus nos ensinou.
O trabalho que está na mensagem não é aquele trabalho físico de você ir para a empresa que você trabalha, para o escritório, para a cozinha, para a casa onde mora. Não é esse trabalho físico. A máquina de trabalho que se fala na mensagem, vamos interpretar como sendo a atividade espiritual. Nós somos instrumentos. E a prova disso está quando o Alberto falou na questão da democracia, na questão política, e disse que nós vivemos em um país democrata. Aí eu pergunto, o que é que significa a palavra democracia? Se você for dicotomizar, ou seja, dividir a palavra, você vai encontrar democracia. Cracia é sociedade. E demo é o quê? A título de reflexão, vou deixar vocês pensando. Ah, não tem que falar logo. Democracia. Ele falou que é um dos melhores regimes. E realmente é. Quando ele é verdadeiro. Porque se não for verdadeiro, ele é demônio da sociedade. Eu pensei nisso. Né? Pensei nisso. Eu pensei nisso. Compreende? Então, nesse sentido, demônio, né? nesse sentido, ele falou em arma. Lembra? Na explicação que nós precisamos usar nossas armas. Porque não vamos sair por aí com um revólver atirando em ninguém, nem discutindo política nesse estágio. E para o espírito, eu apresento a nossa arma. É a nossa prece. Aqui é o manual de vida. Aqui você vai encontrar a verdadeira democracia, que foi plantada por Jesus. Mas vamos ao nosso tema de hoje. Olha, silêncio e prece. Antes de eu entrar no tema, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu pensei em fazer, eu sempre antes de fazer minhas palestras, eu faço uma oração, peço ao meu mentor, que eu acho que muita gente esquece de falar com ele, não é? O mentor próprio. Peço aos mentores do Centro Espírita Cristo, Paz e Caridade, que são os mentores que eu trabalho. E peço também aos espíritos da casa, aos espíritos benevolentes, aos espíritos superiores, para me iluminar, para que eu, como instrumento, leve a mensagem que o grupo que estiver presente precise ouvir. Porque são os espíritos que vão definir o que é que eu vou falar aqui. Eu preparei um material para servir só de roteiro. E eles vão me orientar como eu vou fazer esse roteiro. Nossa amiga queria fazer uma passagem, eu disse, ela faça. E ela, por questão de timidez, não quis fazer. Mas aí vem a questão. Todo mundo tem o seu momento. E o momento dela, ela ainda não enxergou, não captou. Então, na mente dela, na consciência dela, não chegou a hora. E nós temos a obrigação de respeitar o momento do irmão. É uma obrigação. Então, nossa arma é essa. E nós vamos trabalhar hoje o capítulo 27 desta arma. Por coincidência, quando eu abri meu evangelho virtual no celular, caiu exatamente o capítulo 27, item 7. Eu até mostrei a nosso companheiro Danilo, que na hora eu estava digitando, pediu o evangelho e abriu. E a gente estava falando de sintonia. E olha o que é sintonia. Desde o momento que Alberto me convidou para vir fazer essa palestra, eu comecei a mentalizar o tema, a prece. E aí nas minhas pesquisas, o que é que eu descubro? Silêncio e prece. Eu fiz uma observação, uma retificação que fiz nesse tema, nesse título, e tive a impressão que tinha enviado para ele a retificação. O que foi que depois que eu preparei essa palestra, eu fiz ali? Onde tem a letra I, que é uma conjunção de ligação, eu coloquei mas entre parênteses. Com qual objetivo? De cada um aqui entender se o silêncio e prece, ou se o silêncio é prece. E aí eu vou colocar as duas questões. Quando você coloca silêncio e prece, é porque você está precisando de silêncio mental, porque pode fazer qualquer barulho. Se você estiver fazendo uma palestra, não interfere em mim. Quem conhece lá o centro sabe disso. A maioria de minhas palestras de sábado enche de criança, e as crianças não param. Eu não ouço o barulho deles. Não sei por quê. Sou instrumento. Porque você já está ligando, Então, sintonizado naquilo que você está fazendo. Um silêncio, a gente precisa ter o silêncio interno para quê? Para fazer a prece.
E aí você sabe fazer o silêncio mental? Você sabe fazer a prece mental? É isso que nós vamos estudar hoje. E por que eu coloquei como um adendo, como um acréscimo, uma coisa ou outra? Porque o próprio silêncio também é prece. Se você conseguir se retirar desse barulho e entrar em silêncio absoluto, você está fazendo uma prece. Porque ali você está mentalizando a vibração para os espíritos que estejam próximos de você, para seu mentor, para aqueles espíritos que você tem a ideia de fazer os contatos diretos, principalmente aqueles que quando você ora, você escolhe fulano, se souber o nome, né? Eu gostaria que me ouvisse, e aí você apresenta a prece. E em seguida você faz o quê? O pedido. Pedi e obtereis. Mas para obter, tem que saber pedir. E você vai pedir o quê? Quando você para fazer uma prece, pede o quê, Alberto? Você pede tudo que estiver no plano espiritual. Porque se você pedir alguma coisa do plano material, o espírito que você direcionou a prece, ele se torna surdo imediatamente. Não houve o pedido. Por quê? Porque ele não tem condição de lhe oferecer os bens materiais. Então, aprender a fazer a prece é isto. É você pedir os bens materiais. Então, se você precisa de um emprego, não peça o emprego. Peça ao Espírito que lhe oriente. Apresente no seu caminho alguém que tem uma vaga que lhe ofereça. Peça a ele que lhe indique, que lhe induza a parar na porta de um lugar que esteja precisando de algum serviço daqueles que você sabe prestar. Aí ele vai pegar e vai lhe conduzir ao ponto que tem a vaga para você chegar lá e fazer o pedido. E na hora que você vai fazer o pedido canalizado pela espiritualidade, a obtenção é imediata. E isso é comprovado na doutrina. Para que isso aconteça, você precisa de quê? Que é o elemento principal da prece? A fé. Sem fé não funciona nada. A fé é elemento principal na prece. Ok? Então, dentro dessa conotação, vamos começar silêncio e prece. Uma expressão simples e rápida. A prece é uma invocação. Sabe o que é invocação? O que eu acabei de falar. Você vai invocar, ou seja, se comunicar com o Espírito. Como se comunica? Pela mente. A linguagem espiritual é através do pensamento. O nosso pensamento funciona de que forma? Dentro da caixa craniana existe uma glândula chamada de epífise, ou, para maior conhecimento, de glândula pineal, e que ela trabalha como comunicadora. É como se fosse uma emissora de rádio. Você pensa e ela divulga o pensamento. O pensamento sai por onde? Pela pineal. Onde se encontra a pineal? A pineal se encontra, se você fizer um ponto aqui, na lateral, chácara coronário, desce uma reta, e chácara frontal, desce uma outra. Então você faz um L. O chácara coronário é responsável por captar a energia do planeta. Quem é o responsável por essa energia? O Sol. Na proporção da nossa distância do Sol, ele vai dissipando e vai chegar em você a energia que você pode receber. E cada um de nós recebe uma energia diferente, mesmo estando no mesmo lugar. Recebeu a energia, potencializa a glândula pineal, você pensa e essa potencialização envia pelo frontal, que também chamam de terceiro olho, as pessoas voltadas, profissionais voltados para meditação específica, terapeutas principalmente, chama de terceiro olho, que é esse que fica entre as sobrancelhas e 1 centímetro acima, que é o ponto crucial na comunicação espírita, para nós encarnados. Quando desencarna, a linguagem é outra.
espírito para espírito não precisa da palavra. Pensou, outro captou. Inclusive no livro Nosso Lar, de André Luiz, psicografado por meu irmão Chico Xavier. Eu tomo a ousadia de chamar de irmão, porque Jesus disse que todos somos irmãos, né? Ele diz em determinada mensagem que a comunicação dos espíritos se torna muito sutil, ao ponto de, se tiver um grupo de espíritos confabulando alguma coisa e outro espírito se aproximar, ele ouve tudo que estiver no pensamento daqueles espíritos. É a comunicação espiritual. Se for tratar de linguagem, a linguagem dos espíritas é o Esperanto. Não é português, inglês, espanhol, não é essa. É Esperanto. Quem quiser se aperfeiçoar para se preparar para a comunicação no mundo espiritual, comece a aprender o Esperanto. Ok, gente? Então, invocação é isso e é a transmissão pelo pensamento. Olha a resposta taxativa, né? Quem está fazendo isso aí? Quem está invocando? Quem está transmitindo pelo pensamento nessa imagem? Jesus. Jesus, quando queria conversar com o nosso Pai, ele ia a um local reservado. Tem uma parábola que diz: se recolha ao seu quarto e faça a sua oração. Não é? A grosso modo. Aí Jesus se recolhia aqui ao monte. Foi no monte que ele fez os sermões. Foi no monte que ele construiu a prece mais importante que nós temos. E o que é que ele vai dizer ali? Pai Nosso. E no final nós vamos decodificar o Pai Nosso. Vamos lá para adorar. Qualidade da prece. Vou deixar para vocês lerem no Evangelho de Mateus, capítulo 6, itens 5 a 8, versículos 5 a 8. Porque se a gente for ler aí, nós vamos gastar muito tempo. Esse trabalho tem 60 slides. Ele foi feito sobre o capítulo todo, só que ele se divide em 3 partes. E eu não dividi para trazer para vocês, porque o que eu mandei é exatamente o outro que eu retifiquei. O que eu mandei que chegou para Alberto foi exatamente o completo. Então nós vamos dar uma pulada na parte das leituras para não perder tempo. Todo mundo tem Evangelho, então chega lá e lê. Quem não tiver o Evangelho de Mateus, não tem problema, vai no capítulo 27 que vai encontrar qualidade da prece. Ok? Mas rapidinho, quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas. É o suficiente para a gente entender. O que é hipócrita? O que é hipocrisia? É você pegar uma coisa e fazer outra. É você achar que todo mundo deve fazer o que você diz, mas você não faz. A hipocrisia, né? Assim, forma lapidada e simples, é isso. Ok? Em outra passagem já de Marcos vem confirmar a mesma tese de Mateus, no capítulo 11, versículo 25 e 26, sobre a forma como se deve fazer a prece para que ela tenha qualidade. O que eu falei antes a título de introdução é exatamente a qualidade. Quando eu disse, olha, silêncio, mantenha-se em silêncio, não adianta você fazer a prece com a cabeça voltada para os seus problemas. Hoje tivemos um exemplo aqui muito simples, eu vou pedir permissão à pessoa para comentar. Chegou agitada, né? Assim, com uma energia densa. E eu fiz uma brincadeira, para que isso? Né? Porque o espírita não pode se permitir isso. 90% dessa agitação é formulada por problemas que as pessoas constituem no seu campo mediúnico. É a atração. Se você atrai espíritos do bem, espíritos benevolentes, você vai ter uma energia benevolente. Se você atrai espíritos maus, mas você vai ter energia densa. Isso vai causar o quê? A atração de problema. E às vezes o problema não é tão grande. Quem torna ele maior é a energia. Porque quando você para suavemente e pensa o problema, você sai do problema e pensa ele como se fosse de outra pessoa. Você tem uma segunda visão.
diferente. É igual aquela pessoa que chega para você, estou com um problema, ele conta. Você vai achar simples, uma coisa natural. Mas para aquela pessoa, aquilo ali é o mundo caindo na cabeça. E é isso que a gente tem que fazer. Eu fiz até uma brincadeira com ela e depois vou conversar novamente com ela sobre essa forma, né, de se colocar. Não potencialize seu problema. Trate ele como normal. E se você for muito forte, trate ele como minúsculo. Ou seja, isso aí para mim, vou tirar de letra, vou passar por cima. Ele se diminui na sua frente. Porque quem está potencializando ele para ficar enorme são os espíritos que estão no combate com você, que nós chamamos de obsessores. E que, na verdade, eu acho até um nome ofensivo para eles. Porque se não tiver obsessão, nós não despertamos. Eles são nossos professores, são nossos amigos do passado que transformamos em inimigos e que vêm para cobrar, dizendo assim, eu lhe amava e você fez isso comigo. Então eu vou fazer isso também com você, para você sentir quanto é bom. E aí serve de quê? Experiência. Quando você volta para lá, que for estudar, que for apresentar a sua mala de ações, de atitudes, você vai apresentar esta. Me reconciliei com o amigo, que se apresentou como inimigo. Então a gente não pode estar tratando ele como obsessor, e sim como mestre do ensinamento prático do momento. Ok? Então a qualidade da prece é simples, essa eu vou ler porque é uma parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. O fariseu, que vocês sabem quem eram os fariseus, né? Conservando-se de pé, orava assim, consigo mesmo. Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens. Matou a oração. Porque se sentiu superior. Mudou o histórico. Uma oração dessa tem qualidade? Não. Vai atingir o objetivo? Vai atender o título de pedir e obtereis? Não. Aí vem, né? Que são ladrões, ele ainda julga. Ó, que são ladrões, injustos e adúlteros. Nem mesmo como esse publicano já apontou quem é que ele acha que é o ruim. Jejum 2 vezes. Ou seja, ele faz jejum, achando que o jejum tira ele desta miséria, né? Dou o dízimo de tudo que possuo. Não adianta isso. Isso não adianta não. Ele jogou fora o trabalho. Quem fez isso? O fariseu. Teve qualidade essa prece? Então a gente está aqui hoje para a gente discutir qual a melhor forma de ter uma prece com qualidade. Ok? Uma outra passagem também, já vem de Lucas, capítulo 18, 9 a 14. Essas passagens estão no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não precisa procurar o Evangelho diretamente, entendeu? E quem quiser ir ao Evangelho tem assim facilmente aqueles livrinhos pequenininhos, Minutos de Sabedoria. Lá no início vem o Evangelho dos 4 principais evangelistas. Mateus, Marcos, Lucas e João. Ok? Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Aí vem a explicação real. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência. Não sou eu que sou supremo. Eu estou em busca de alcançar o contato com o Supremo. Eu quero um pedacinho de espaço. Me dê um segundinho de sua atenção, meu Supremo. É isso que eu estou buscando. Antes, orai em secreto. Olha a primeira imagem lá, Jesus sozinho no monte, sentado, com o olhar longe, não é? Fazendo o quê? Orando. Em silêncio. Por que ele procurava o monte? Porque só a natureza estava em volta. O canto dos pássaros, né? Os bichinhos ali, o vento sacudindo as árvores. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Então não adianta você passar 1 hora orando e não dizer nada, não é? Você vai terminar perdendo o seu tempinho. Então se você disser 3 palavras, no mínimo, né? Ou no máximo, você já fez sua oração. É só saber as palavras-chave. Então não é a quantidade de palavras, porque quando você usa muita palavra, você está fazendo a oração da boca para fora. É verdade. E poucas palavras você está fazendo com o coração. Ok?
Dentro do tema qualidade da prece, outra forma de orar que você vai encontrar no capítulo 10, nos itens 7 e 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou deixar esse material para vocês pesquisarem, a título até de incentivar vocês a estudar. Porque a forma de estudar, principalmente das obras básicas, é muito interessante a gente observar os detalhes. Primeiro aspecto, quando você pega o Evangelho, parece um livro como outro qualquer. Só que esse é um livro especial, que o que está escrito ali na nossa língua pátria, no português, é somente para lhe dar o indicativo do que você vai ver, do que você vai sentir e do que você vai compreender. Para fazer isso, você precisa sair da parte literal, da parte gramatical, ou seja, entender como funciona. Mais cedo, Alberto falou aqui sobre trabalhador de última hora. Eu, particularmente, já tenho 5 formas de interpretar aquele capítulo. E o mês passado eu fiz uma palestra lá no centro sobre ele, que até eu me surpreendi. Por isso que eu digo que eu sou somente instrumento. Os espíritos que me orientaram aquela palestra trouxeram uma versão que nem eu conhecia. E ao final que as pessoas me perguntaram, poxa, nunca vi falar dessa forma. Aí eu disse, eu também não. Oh, você falou e não sabe isso? Porque eu estava falando através dos espíritos que estavam orientando. E o que foi que eu descobri nessa passagem, não é fugindo do tema, é só para ativar a mente de vocês. Que o trabalhador de última hora não é aquele que chega no final do expediente, como a literalidade do texto diz, né? Os primeiros na primeira hora, depois outro grupo na terceira hora, e no final da tarde, né? E o senhor ali que trata de uma vinha, não é o senhor fazendeiro que tinha uma fazenda de uvas para fazer vinho. Aquele senhor é Jesus. Aquela fazenda é o nosso planeta. E aquela hora é a hora de cada um de nós. É a hora de você acordar para a doutrina. É a hora de você acordar para o plano espiritual. E você entendendo desta forma, você vai saber fazer sua prece com qualidade. Entende? É nesse sentido que a gente busca a perfeição. Não é a perfeição do espírito, não é a perfeição do corpo. É a perfeição da interpretação. Por isso que eu chamo o Evangelho de manual de vida. Que cada um de nós vai interpretar de uma forma. Hoje, aqui agora, interpretaremos um texto qualquer do Evangelho de uma forma. Amanhã, quando você ler novamente, não vai ser igual. Qualquer um de nós vai ler novamente, não vai ser igual. E aí vai explanar o quê? A evolução. A busca da perfeição. Ok? Chico Xavier. Em qualquer dificuldade, não esqueçamos da oração. Olha, tem gente que xinga, né? Sai com todo tipo de palavrão, né? Chutando cadeira, derrubando balde, fazendo e acontecendo, agredindo o outro que está mais próximo, mas não ora. Por quê? Porque não está na hora. Entendeu? Ora aí com H. A hora do despertar. Elevamos o pensamento a Deus. Procuramos sintonia com os espíritos bons. Você vai fazer oração para o espírito ruim? Espírito do mal? Não precisa. Ele já está junto de você, lhe perturbando. Não precisa você orar para ele. Você precisa orar para o bom, para poder o bom controlar o mal. Não é eliminar, é controlar. Porque todos somos irmãos. Tanto os bons quanto os irmãos estão doentes, né? São irmãos doentes, exatamente. Aí Chico Xavier, na sua sabedoria, trouxe isso aí para você. A eficácia da prece, ó. São Marcos, evangelista Marcos, no capítulo 11, inciso 24. Seja o que for que peças na prece, crede que obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Você pode fazer uma prece pedindo uma coisa muito grande e só receber um pedacinho. Esse pedacinho. Porque só esse pedacinho chegou lá. E o restante você esqueceu de fazer com qualidade. Entendeu? E aí a gente aplica em cima disso o quê? A lei de causa e efeito. Que tem lá o item merecimento. Você pode pedir
um bocado de coisa, receber uma só, até não receber nada, por conta de seu merecimento. Não está na hora ainda, meu irmão. Se aquiete, se acalme. Entendeu? Então a eficácia vai por aí. Outra passagem da eficácia, que eu vou deixar para vocês verem isso no próprio capítulo 27, né? A eficácia eu não gostaria de falar, porque hoje seria a qualidade da prece, nosso tema. Essa é a segunda parte desse trabalho. Eu vou dar uma puladinha, né? Esse material eu colhi nesse site, Kardecpedia. Foi elaborado esse site por um grupo de espíritas, de um centro espírita lá no Paraná, IDEAC o nome. Eles fazem esse trabalho muito bom e transformaram toda a literatura da doutrina espírita em material digital. Você entrando aí, tudo que Kardec fez na vida como espírita está nesse site. Uma coisa que a gente precisa para poder avançar o estudo, depois que lê as obras básicas, é ler as revistas espíritas que Kardec elaborou. Ano a ano ele lançava uma revista. Você vai encontrar aí. Tudo 0800. Não precisa dizer que não fez porque não tem condição. Eu não gosto de Só precisa de internet e um equipamento. O equipamento hoje todo mundo tem. Qualquer celular faz isso. E a internet que não tem em casa, tem os órgãos públicos, tem aquela internet de rua, tem a do vizinho, tem do irmão. Tá vendo? Então, por aí a gente vai. É o que Allan Kardec disse. A prece é recomendada por todos os bons espíritos. Espírito ali com letra E maiúscula. Sabem a diferença? Quando escreve com E minúsculo, seria bom pesquisar. Diminuindo, né? Não. Além disso, pedido por todos os espíritos imperfeitos como um meio de aliviar seus sofrimentos. Olha a resposta, ele colocou espíritos imperfeitos. Com E maiúsculo também. Está vendo? Bons espíritos e espíritos imperfeitos, todos dois com E maiúsculo. Quem escreveu isso? Allan Kardec. Aí a gente tem condição de chegar e discutir com ele? Não. Sobre isso? Não. Por quê? Porque ele fez esse estudo e elaborou todo o trabalho e nós temos de respeitar que é o melhor trabalho que representa a ideia de Jesus quando foi encarnado. Mas quando você escreve se referindo aos espíritos benevolentes, aos espíritos superiores, aos espíritos bons, aí você escreve com E maiúsculo. Ele colocou o imperfeito ali para poder atrair os espíritos malevolentes para a perfeição, que é uma coisa difícil. Hoje de manhã nós estávamos conversando ali na porta, antes da palestra, exatamente disso, que ninguém está perfeito. E quando você estiver perfeito para esse tipo de mundo que nós temos, o perfeito vai sair daqui para um mundo mais avançado, que é o de regeneração na nossa sequência. Estaremos saindo de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. E as pessoas falam planeta só a título assim de explicar, é porque nós estamos voltados para o planeta Terra, mas na verdade existem diversos mundos de provas e expiações, como diversos mundos primitivos, como diversos mundos regenerados, como diversos mundos celestes. A diferença está em nós. Está na humanidade que vive neste mundo, nos mundos que são considerados humanos como nós. Quando a gente avançar e passar pela peneira desta evolução, nós vamos reencarnar no mundo regenerado. E o que é que vai acontecer para o planeta se tornar regenerado aqui, esse mundo nosso regenerado? Vai mudar o planeta? Vai mudar as plantas de verde para azul? O chão, a terra de preta para branca? Não. O sol vai mudar de cor? De força, de intensidade? Não. O planeta vai continuar o mesmo. Quem vai mudar é o tipo de espírito que vai encarnar aqui. E aí nós estamos vivendo um momento assim de rebuliço, com pandemia, com política, com um bocado de coisa, nova ordem mundial que a gente não sabe direito o que é, se é do democracia ou do demoniocracia. A gente não tem ainda esse conhecimento. E estamos aqui passando novamente por uma peneira. O planeta está já caminhando para o final das suas fases,
Quem passar nessa peneira vai reencarnar aqui. E o que não passar vai reencarnar em outro mundo com esse tipo de energia que nós temos hoje. Aí aqui só vai estar espíritos no trabalho da regeneração. Não é espíritos regenerados. Aqui somos nós mesmos os que conseguirem passar para continuar a nossa caminhada. E aí nós vamos entrar na primeira fase da regeneração e prosseguir nesse planeta por 2, 3, 5 mil anos para regenerar. Quem conseguir chegar lá no finalzinho vai para um outro nível. Compreende? Assim que funciona dentro do conhecimento. A eficácia da prece está dentro do tema. Concedido o que você pede, né? Concedido vos será o que quer que pedires pela prece. Mas para ser concedido, você precisa merecer, que a gente já falou, né? Na lei de causa e efeito, do merecimento. Você tem de saber pedir e tem de saber receber. Porque tem gente que recebe, né? Está dentro desses critérios, recebe e não sabe o que fazer depois com o que pediu. E termina perdendo tudo. E isso vem assim com uma justiça divina que perde tudo o que pediu e perde o que já tinha. Quantos casos a gente conhece de pessoas que enriquecem de uma hora para outra, ganham um prêmio de loteria, né? Ou outra coisa qualquer, uma herança muito grande e com pouco tempo destrói. Destrói tudo. Quantos casos existem, né? Não é questão de ser justo ou não. A eficácia continua aí, mas é outra parte, o nosso é a qualidade. Vou dar uma puladinha. Aqui uma mensagem de Dr. Bezerra de Menezes, que, para mim, você falou em médico e medicina, é o ministro da saúde do planeta. É ele que foi conduzido por Jesus a esse cargo, a pedido dele, pelo grau de humildade que ele tinha. Esse espírito, quando encarnado como Bezerra de Menezes, ele era médico, rico, famoso, e passou por um problema de saúde do filho dele, que ele não conseguiu curar. Por quê? Porque ele estava trabalhando na cura do filho através da ciência, das leis materiais. E o problema do menino era espiritual. Ele era católico. Quando ele descobriu isso, que se converteu, o espírito que obsediava o filho disse assim: olha, vai lá que é o último momento dele, vai se despedir, porque eu vou me retirar. E quando eu sair, ele desencarna. Foi quando ele tomou a consciência da espiritualidade. Então, ele passou a ser um dos médicos benevolentes. Ele entregou tudo o que tinha materialmente para os pobres. Tem uma passagem dele que é interessante. Chegou uma pessoa que um dos parentes tinha falecido e pediu a ele ajuda para fazer o sepultamento. E aí, o que ele fez? Não tenho nada aqui agora para lhe dar. Aí, de repente, ele lembrou do anel de formatura. Naquela época, né? Médico, anel de formatura era como se fosse diploma, né? Valia uma fortuna. Ele tirou o anel, disse: vende e sepulte o seu parente. Então, chegar a esse ponto, morreu pobre materialmente, mas rico espiritualmente. Ok? A mensagem dele: filhos, não vos esqueçam de orar sempre. É uma outra coisa. Já que estamos falando de prece, aproveitando essa pontinha aí que ele nos ofereceu, ele era tão humilde que ele não gostava de ser chamado pelo sobrenome, não. Se você vê em algum lugar alguma mensagem que tem o nome completo, ou foi repetida, né, por alguém que publicou, ou foi falsa. Porque, na verdade, ele escreve as mensagens dele só com o nome de Bezerra. E aparecem muitos espíritas falsos que dizem que estão psicografando e que apresentam mensagens com o nome de Bezerra de Menezes. Quem conhece vai ver pelo texto, pela forma de escrever e falar, que não é ele. As originais têm escrito só Bezerra. Mas aproveitando ali, o que é que ele diz? Filhos, não vos esqueças de orar sempre. E aí você para e diz assim: o que é orar sempre? Eu vou viver o dia todo orando? Não. Você vai amanhecer fazendo sua oração matinal,
se você passar por alguma situação durante o dia que lhe cause algum aborrecimento, ora em cima daquele problema. E a oração noturna são as principais. E, para consolidar isso, você faz as orações agradecendo as suas refeições, porque foi o planeta mãe que deu, saiu da Terra. Então você tem que agradecer o alimento. Porque tem gente que diz assim, eu não gosto de chuva, mas esquece que é a chuva que faz a terra fertilizar. Se não tivesse chuva, não produzia nada. Compreende? Aí outro diz assim, esse sol está quente demais. Mas se não tiver sol, também não reproduz, porque os micro-organismos não trocam temperatura e não agem na terra, né? Então não esqueça de orar sempre, para tudo. Eu vou sair daqui mais tarde, vou pegar meu carro com destino ao meu retorno para minha casa. A primeira coisa que eu faço no carro, tem um evangelho lá dentro. Quando eu não leio ele, eu faço mentalmente. Lembro de alguma passagem, faço. Por quê? Para pedir permissão aos espíritos de entrar numa estrada que é relativamente perigosa, o perigo pode vir de qualquer lado, né? Surpreender a gente. Eu tenho interesse em chegar ao meu lar para reencontrar meus familiares, então eu vou me preparar para fazer esse trajeto. Então, quando você acordar pela manhã, faça sua oração matinal e não esqueça de pedir aos espíritos que lhe conduzam até seu trabalho. E que lá não lhe apresente espíritos que venham combater você. Então a oração matinal é uma das mais importantes para o plano material. E a noturna, uma das mais importantes para o plano espiritual. São orações diferentes. Depois a gente fala sobre elas por causa do tempo, né? Nessa sequência ele diz o quê? A oração possibilita ao humano, olha como ele especificou, viu? O humano. Depois vocês vão entender por que ele fez essa separação. A oração possibilita ao humano aclarar os próprios sentimentos. Quem se habitua a orar não se entrega ao desespero e à revolta. A prece jamais é um monólogo. Você não está falando com você somente, ou para você somente. Porque quando você está orando, você está pensando. E quando você pensa, seu pensamento, ó o nome, pensamento, voa, como os autores dizem aí. Pelo recolhimento íntimo na oração, a criatura conversa com o mundo espiritual, que não a deixa sem resposta. Bezerra de Menezes. É verdade isso aí? Vocês sentem em vocês que esta afirmação é verdadeira? Vocês já estão a um passo de fazer a prece com qualidade. Ok? E não esqueça, viu? A prece matinal tem um sentido de você trabalhar para o seu dia ser produtivo. E a prece noturna tem o objetivo de você fazer o seu trabalho no plano espiritual. Por quê? Porque no momento que você adormece, seu espírito sai do corpo e vai encontrar as tarefas dele no plano espiritual. E no caminho pode ter as dificuldades que nós temos durante o dia, na vida diária mesmo. Entendeu? E ele pode ir para um lugar, se desviar do objetivo, do destino, ir para um lugar que não seja muito bom, e quando for de manhã você diz assim, tive um pesadelo. Ou então você diz assim, acordei todo quebrado, parece que eu tomei uma surra. Não acontece? É porque você parou no lugar que não devia. Ou por querer, ou por ter sido conduzido por os espíritos que estão ali em volta, querendo lhe tirar da trilha do caminho reto que Jesus nos ensinou. Ok? Nesse sentido, vai mais um pouco a eficácia, depois a gente, em outra oportunidade, fala sobre isso. A divisão, né? Que aí vem a questão da coragem. Inclusive, é interessante eu falar isso para vocês, só a título de reforço. Se tem fé, exclamará, obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspiraste e pela força que me deste. Já fez uma coisa. Aí tem a gratidão, tem o reconhecimento. Tudo, tem tudo aí, ó. Uma frase com 2 linhas, tá vendo? Então não precisa fazer um jornal na prece. Foi isso que Kardec disse antes, né? O próprio Dr. Bezerra. Se lhe falta a fé, exclamará, que boa ideia tive. Se falta fé, a ideia foi boa para você? Pode até ser, mas para o mundo espiritual foi? Não. Porque a ideia foi de quem? Dos espíritos.
Por isso que a gente diz, somos instrumentos, estamos aqui trabalhando na seara de Jesus. Não estamos aqui trabalhando cada um para si. Estamos trabalhando para todos. Que sorte a minha de tomar o caminho da direita em vez do da esquerda. O acaso, às vezes, nos serve admiravelmente, quando me felicito pela minha coragem e não por ter deixado de abater. Continua sem humildade, orgulhoso, egoísta, vaidoso, que são os nossos males. Todos nós temos isso um pouquinho, uns com um percentual maior e outros menor. E o nosso objetivo de se tornar espíritos perfeitos é exatamente perder esses defeitos e diminuindo no dia a dia o orgulho e diminuindo o egoísmo e passar a ser humilde e caridoso. Isso a gente aprende aonde? Em todas as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Todos os itens você vai lá ver o combate ao orgulho e ao egoísmo e a exaltação à humildade e à caridade. Por isso que Jesus é amor. Quem primeiro expressou essa palavra foi Jesus. Em que lugar estava na hora? Em Roma. Roma e amor se identificam? Inverta a palavra Roma. Entendeu? Ele estava num mundo conturbado, parecendo esse dos nossos dias. Todo mundo brigando, todo mundo disputando poder, todo mundo querendo ser o melhor, ser o mais rico, ser o poderoso, num lugar chamado Roma. Aí ele parou e pensou, vou inverter a ordem das coisas. Por isso que ele diz o quê? Eu não vim trazer a paz, mas sim a espada. A espada era o quê? A espada era a lei de Deus. Porque para eles que tinham a lei de Mamon, era uma espada. Porque ia cortar tudo como Jesus cortou. Tanto cortou que nós hoje estamos num mundo dividido temporalmente em antes de Jesus e depois de Jesus. Aí aquela Roma fervilhosa se transformou em amor. E não foi fácil, viu? E até hoje não conseguiu concluir essa tarefa. Então não é para você ter a ideia como sua. Se você tiver a ideia como sua, está dentro do critério do orgulho e do egoísmo, principalmente do egoísmo nessa parte. Allan Kardec novamente, Livro dos Espíritos, questão 664, trata da prece. A prece por outrem não pode alterar os desígnios de Deus, mas pode proporcionar forças, esperanças e alívio nas provas. Por que por outrem? Porque nós podemos orar pelo irmão. Outrem aí é a outra pessoa. Não pode pedir só para nós. A sua obrigação inicial é pedir para você se preparar para ter força para pedir para o irmão. Não é? E a gente faz como? Dentro da casa espírita a gente chega ao ponto de fazer o quê? Tratamento à distância. Meu pai, meu irmão, minha mulher, meu filho está lá, não pode vir. Daqui mesmo eu trabalho. Por quê? Porque quem vai é a mensagem. Quem vai levar é um espírito. E chega lá e ele faz a mesma coisa que faria se estivesse aqui. Tudo bem que o ambiente não é propício. Não se deve fazer trabalho espiritual dentro da casa de residência. Você tem de trazer para o centro espírita. Por quê? Porque lá tem uma comunidade de espíritos especialistas em todas as áreas. E dentro da nossa casa não tem. Não tem estrutura para isso. Mas na emergência, a gente faz. E tem uma coisa que eu vou mais longe ainda. Todos nós somos médios, independente do desenvolvimento. Então, se você tiver um problema em casa com um parente e seja uma emergência, dê um passe. Ah, mas eu não sou médio, eu não sei o que é passe. Aprenda, estude. Livro dos Médios, segundo o livro da codificação, Evangelho segundo o Espiritismo. É simples. O que é que Jesus fazia para curar as pessoas? Primeira coisa que ele exigia, tens fé? Perguntava. Jesus não foi procurar ninguém para curar. Todos que ele curou vieram a ele. Por isso que ele disse, vinde a mim. Entendeu? Então a gente não pode ficar hoje esperando Jesus voltar aqui. Aquele Jesus que foi plantado na nossa mente, na nossa sociedade. Não é esse. Esse que foi plantado, todo mundo vai dizer todo dia.
nas principais igrejas, nos principais locais de encontros religiosos, Jesus vai voltar. Será? Questione-se, faça a reflexão. Ou nós que temos de fazer nossa caminhada para chegar próximo dele? É ele que vem? Ele disse isso no início da trajetória dele: vinde a mim. Não é? Por que hoje a gente está mudando a redação dele? Está querendo que ele venha a nós. Entendeu? Então, nesse sentido, o que é que ele fazia? A pessoa chegava com o parente: meu filho está morrendo, cure meu filho. Ou então a mulher adúltera, né, que ia ser apedrejada, ele chegou e tirou ela daquela situação. Entendeu? A outra mulher que tinha hemorragia, que sangrava já há 5 anos, que não conseguia nem andar mais, foi atrás dele, arrastando. Pegou não. Arrastando. Então, o que é que aconteceu aí? Ele perguntou, a pessoa pediu a ele, né, me cure. Ele perguntou: tem fé? Tens fé? A pessoa confirma, então já se comprometeu, mesmo que não tenha, está comprometido, né? Aí ele curava. De que forma? Imposição das mãos. A gente falou em arma nesse instante. Qual é a arma de Jesus? A mão. Energia. Colocou a mão, passou a energia, tirou o problema, que a gente não sabe de que tipo, que ele tinha de todos, né? A pessoa se curou. Aí o que é que Jesus complementava? Segues, vais e não peques mais. Por quê? Aquele problema foi originário de um erro, né? De um pecado. Ok? Vamos lá. Essa parte também vou dar uma puladinha por causa do tempo. Aqui também está na eficácia. Uma outra colocação de Allan Kardec aí, Livro dos Espíritos, questão 658. A prece é agradável a Deus, quando ditada pelo coração. Melhor a prece do íntimo do que a que se lê só com os lábios. Falamos isso nesse instante, né? Está na questão 658 do Livro dos Espíritos. Por isso que a gente não pode estudar o Evangelho só. Tem de estudar os outros livros da codificação. A ação da prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Você faz prece para quem? A minha prece é para Jesus. Aí o outro diz: minha prece é para Deus. Aí o outro diz assim: minha prece é para o caboclo lá de meu terreiro. Está certo também. É onde ele tem a fé. Meu caboclo é no pastor X. Está certo também. Por quê? Porque é ali que ele se concentra, é ali que ele se posiciona. Se vai alcançar, é outro aspecto. Mas a fé está aí. Então eu, particularmente, faço minhas preces com quase todos. Eu inicio minha prece agradecendo a Deus por mais um dia, pelos ensinamentos de Jesus, que trouxe para a gente, pessoalmente, e aí entro na minha área específica dos espíritos que eu trabalho. Vou parar lá em quem? Em mim. De que forma eu paro em mim? Pedindo perdão. A todos eles. Certo? Vamos lá. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem. Aí, outro de novo. Pelos vivos ou pelos mortos. Reforça mais ainda. E os mortos, é interessante que você faça suas orações por mortos, principalmente aqueles que são seus antepassados. Porque se não fossem eles, a gente não estaria aqui fisicamente. Não teria a oportunidade de reencarnar para poder fazer uma nova trajetória. Você não pode voltar atrás para consertar o erro, mas você pode fazer diferente a partir de agora. Que é o ensinamento, né? O poder da prece está no pensamento e não depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que é feita. Pode-se, pois, orar em qualquer hora, a sós ou em conjunto. Está vendo? Allan Kardec de novo, capítulo 27, que é o que a gente está trabalhando, do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. A ação, as preces feitas a Deus executam-nas os espíritos, incumbidos da execução de suas vontades. Aí que eu falo, quem dirige a prece a Deus, sabe que Deus não vai atender diretamente. Por quê? Porque existe uma cadeia hierárquica. Não é? Deus é o Supremo de todos os universos. Jesus é o governador do planeta Terra. E os espíritos que ele escolheu para ministros
é que vão fazer esse trabalho. Por exemplo, o Bezerra de Menezes faz um trabalho de cura. Sozinho? Não. Ele faz o quê? Ele montou uma equipe dele, de médicos, né? Pessoas que eram encarnadas como médico e que são de espíritos benevolentes e superiores. Essa equipe montou a subequipe, e a subequipe a outra, até chegar numa equipe próxima aqui. Então, quando você faz sua oração a Deus, o primeiro espírito que tiver na ordem da linha do pensamento que você emitiu e que tiver condição de resolver, resolve logo. Não chega lá. Porque se chega lá, não vai dar conta. Não é? Somos 7 bilhões e meio de espíritos encarnados e 22,5 de desencarnados. São 3 vezes mais. Para cada um de encarnados, tem 3 desencarnados esperando a oportunidade de reencarnar. Ok? Vamos lá. Então, sim, as preces feitas, né, executadas pelos espíritos incumbidos da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falo recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. Por que não sucede? Por causa dessa ordem que eu acabei de falar. Deus monta a sua equipe, essa equipe monta a subequipe a outra, todos estão autorizados por Deus. Então, se tem um espírito aqui nessa linha, é o primeiro que ouve minha oração, ele vai analisar, minha condição permite que eu autorize? Não. Ele passa para o superior dele. O superior vai analisar, pode? Posso, faço logo. Não posso, passo para o meu superior. E vai nessa cadeia hierárquica até chegar em Deus. Acaso seja muito complicado e nenhum dessa sequência possa atender. Ok? A prece é uma invocação. Isso já foi dito várias vezes, está no capítulo 27, item 9, do Evangelho segundo o Espiritismo. Por coincidência, foi o que eu abri agora de manhã aqui, ali no cantinho, fazendo minha prece do dia. Aliás, deixa eu voltar para terminar de ler. Ao fazê-lo, o homem entra em comunicação pelo pensamento com o ser ao qual se dirige. Pode ser para pedir, para agradecer ou para glorificar. Pode ser, mas no fundo, para você ter qualidade na prece, faça os 3. Olha lá, agradeça, peça, agradeça e glorifique. Vai glorificar quem? Nessa ordem toda, vai glorificar quem? Deus. Por quê? É o Supremo do Supremo. Hã? Está no Evangelho, é o trabalho da gente aí. Ação da prece. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento. Quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, está vendo? Se você dirige aquele determinado ser, ele pode lhe acudir, né? Quer em que apenas ele chegue o nosso pensamento. Tudo pelo pensamento. Pensamento trabalha por onde? Eu falei no início, glândula pineal, certo? Para aprendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber mergulhados no fluido universal, que ocupa o espaço, todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo, dentro da atmosfera. Aí continua a ação da prece, aí você vai ver sobre os fluidos, né? Que é exatamente o pensamento emite por energia em forma de fluido. Allan Kardec novamente aí, dirigindo o pensamento por um ser qualquer, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitido de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. Se a gente der um grito aqui, lá embaixo vão ouvir. Quem levou esse grito? O ar. Entendeu? O pensamento faz esse mesmo trajeto. E é ótimo estar desencarnado, porque você sai de um planeta para outro em segundos. Não precisa comprar passagem aérea. Bom, ação da prece. Vamos adiantar que essa parte da ação da prece não faz parte do trabalho de hoje, né? Hoje seria a qualidade. Aí a ação, aqui mais uma passagem. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhe é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontra. Então, a gente não sabe qual é a distância da gente para Deus, mas sabe que é a máxima de todas, né? Mas chega lá.
Jesus está um pouquinho antes. Chega lá. Os espíritos todos nesta ordem hierárquica recebem. E o primeiro que estiver na sua frente, se puder atender, atende logo. É o que acontece nos centros espíritas, que a gente vai tomar o passe, que a gente vai ouvir a doutrinária, que a doutrinária que nos prepara mentalmente para receber o passe. O passe faz parte de energias magnetizadas. Quem magnetiza? O médium que está lhe dando o passe. Compreende? E nesse sentido, a ação da prece e a transmissão do pensamento se dá dessa forma. Na mesma velocidade do som. Aqui uma outra parte de ação da prece. A ação da prece, ela se fortalece pelo livre-arbítrio. Você ora para quem você quiser. Você pede o que você quiser. Tem liberdade para isso. Livre-arbítrio significa liberdade. De tudo. De tudo. É. Mas aí, você responde. Depois responde tudo. Não pode botar culpa em ninguém, porque não existe É minha culpa. mesmo. Existe responsabilidade. Ok? Aí, mais uma passagem. Vamos dar uma puladinha. Livro dos Espíritos de novo. 660 questão. A prece torna melhor o homem. Sim. Torna melhor o homem? Você fazer prece se torna melhor? Sim. Porquanto aquele que ora com fervor e confiança, olha a confiança aí. A confiança é a representante da fé. Confiança é uma palavra que você pode fazer uma mistura, olha, com fé e esperança. Pega as primeiras sílabas, vai dar É confiança. inteligente como quem? Quem? Érico. Quem escreveu ali? Allan Kardec, minha Eu filha. chamo você. Érico o quê, menina? Deixa eu dividir. Então, se faz mais forte com as tentações do mal, né? E Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se recusa, quando pedido com sinceridade. Então, se você tiver sinceridade e fizer a prece de coração, vai conseguir. Por que aqui o título lá, o subtítulo é Pedi e obtereis? Porque tem que saber pedir. E só vai obter se souber. E um dos elementos é o quê? A sinceridade. Ficar falando só não importa. Não funciona. Vamos cuidar aqui. Aqui trata da questão 660 de novo, que foi que ela viu, né? A própria questão do Livro dos Espíritos é expressa, como ela se coloca, né? Como se explica que certas pessoas que oram muito, apesar disso, mau caráter, ciumentas, invejosas, implicantes, todos nós estamos aí nesse texto. Falta de benevolência e de indulgência, que sejam até mesmo viciosas. Como é que se explica isso? Aí o Espírito responde, o essencial não é orar muito, mas é orar. Essas pessoas julgam que todo mérito está na extensão da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. A prece é para elas uma ocupação, um emprego do tempo, mas não um estudo de si mesmos. Não é o remédio que é eficaz neste caso, mas a maneira de aplicá-lo. Livro dos Espíritos 660. Vocês conhecem aquelas beatas que passam o dia todo rezando? Contexto. Contexto, com quadro, com pinto, com tudo. Pai Nosso. Pronto, o dia todo. Chega em algum lugar esse tipo de prece? Acho que não. Na visão espírita, não. Ok? Aí, mais alguma coisa sobre a ação da prece. Como eu disse a vocês, esse trabalho são 3 palestras em uma. E a gente só tem uma hoje. O poder da prece está no pensamento. Falei isso no início, né? Pode-se, portanto, orar em toda parte, em qualquer lugar, a sós ou em comum. Está vendo? Livro dos Espíritos de novo, Evangelho segundo o Espiritismo, 27, que é o item do nosso trabalho, que é o capítulo do nosso trabalho, o item 15. Então, ali, aqui, coitadinha ali, deitadinha, né? Sofrendo, mas está orando. Vai conseguir alguma coisa, com certeza. Mas que importa seja grande o número de pessoas reunidas para orar, se cada uma atua isoladamente e por conta própria. Outra questão, olha a resposta. 100 pessoas juntas podem orar como egoístas? Não vai conseguir nada, né? Uma só supera 100, se for verdadeira e sincera. Enquanto 2 ou 3, ligadas por uma mesma aspiração, orarão quais verdadeiros irmãos em Deus. E mais força terá a prece que lhe seja dirigida, que lhe dirijam, do que a das outras 100 pessoas. Entendeu? Então não é pela quantidade, é pela qualidade. Aqui uma passagem em Coríntios, vocês vão ver isso depois, né? Que são a questão da inteligência da prece, que eu já falei. A inteligência da prece é saber fazer. Né? E se não souber fazer, não alcança o objetivo, porque não tem qualidade. Então, está aí dentro. Não é nem, está vindo aí da Bíblia. Não é nem das passagens do Evangelho.
Ok? Isso significa que nós espíritas não excluímos ninguém, aceitamos todos e apoiamos. Inclusive, eles todos trabalham com o Espírito Santo, né? Todos eles. E quem é o Espírito Santo? Reflexão para vocês. Tem gente aí que não sabe. Eu ouvi daqui. A prece jamais é um monólogo. Pelo recolhimento íntimo na oração, a criatura conversa com o Criador, que não a deixa sem resposta. Vendo? Deseja de novo. Aliás, voltei aqui, desculpa. Preces ininteligíveis, está vendo? Inteligíveis. A prece só tem valor pelo pensamento que está conjugando. Pronto, já respondeu, né? É impossível conjugar um pensamento qualquer ao que não se compreende. Tem de ter compreensão, tem de ser compreensível, né? O que se diz. A prece é um poderoso socorro para todos os casos, mas saber que não basta murmurar algumas palavras. Para obter o que se deseja, Deus assiste aos que agem, e não os que se limitam a pedir. Não adianta ficar pedindo sem fazer por merecer. Livro dos Espíritos, questão 479. Para vocês entenderem o Evangelho segundo o Espiritismo, tem de dar uma lidinha, né, nas outras 4 obras. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Céu, Inferno e Gênesis. Inclusive tem uma, e aí, por isso que não evolui tanto. E aí tem uma questão muito prática para se fazer o estudo. Quando vocês começarem a ler as obras, independente do Evangelho, estuda a primeira parte do Livro dos Espíritos e vai para a Gênesis. Não estuda a segunda. Chega na Gênesis, estuda também a primeira parte, que é correspondente à primeira do Livro dos Espíritos. Lá você vai depois para a segunda parte e para a parte intermediária da Gênesis. Depois lê a terceira parte, vai lá para a terceira parte da Gênesis. Quando você concluir essa leitura, você interligou o Livro dos Espíritos com a Gênesis. Aí depois você vai para o Livro dos Médiuns, faz a mesma coisa, estuda o Livro dos Médiuns, casado com o livro Céu e Inferno. Quando terminar essa leitura, você vai ter o Evangelho todo em sua mente. Porque o Evangelho sai dessas 4 obras. Entendeu? Conjugada com os Evangelhos de Marcos, Mateus, Marcos, João, Lucas e João. Ok? Prosseguindo, prece pelos mortos e pelos sofredores. A gente não vai falar de morto hoje. A oração aí, Emmanuel, grande Emmanuel. A oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva, mas sobretudo afeiçoa o coração ao serviço divino. Quando um palestrante chega aqui e diz que é instrumento dos Espíritos, é isso aí. Ele quer dizer isso a vocês. Olha de novo, presta atenção. A oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva, mas sobretudo afeiçoa o coração ao serviço divino. O afeiçoar o coração ao serviço divino é você estar pronto para servir. Aí você está vinculado. E não tem como voltar atrás, viu? Foi Emmanuel ali, né? Aí prece pelos mortos, eu voltei. Emmanuel, André Luiz. Mais uma vez reconhece que a prece é o poder máximo conferido pelo Criador à criatura. Através da prece que você se comunica. Aí nossas referências, foi tudo pesquisado direitinho. E para encerrar, eu vou fazer uma prece com vocês, explicando ela. Se Roberto quiser, deixa no vídeo, se não quiser pode tirar. E fechando aqui, olha, a prece é medicamento eficaz para todas as doenças da alma. Entendeu? Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo Franco. E Divaldo Franco, essa semana, colocou um vídeo interessante, vídeo pequenininho. O título do vídeo é O Espírito me ensinou a ler o Livro dos Espíritos. E lá ele diz assim, olha, já li 50 vezes, o Espírito disse, mas não aprendeu. Leia de novo. Mas de novo, não aprendeu. Ele disse que leu de novo, não sei quantas vezes. Quando foi falar para o Espírito fez uma pergunta a ele, ele não soube responder. Aí o Espírito disse a ele, você não leu. Você precisa ler estudando. Aí ele disse, eu tenho 40 anos lendo o livro. Quando ele tinha 40 anos lendo o livro, o Espírito ainda dizia isso para ele. Por que a gente passa por isso? Ele passou e exemplificou e apresentou concretamente o fato. Por que a gente passa por isso? Por que eu falei nesse instante que toda hora que a gente pegar o Livro dos Espíritos, ou qualquer um deles, que lê uma passagem, vai interpretar diferente?
porque o que tem dentro aí, eu disse assim, saia da literalidade, porque o que tem dentro aí, cada um vai enxergar de uma forma. Até o próprio Espírito, que chega aqui, evoluído, vai lhe dar um viés. E ele mesmo vai dizer, olha, tem outras interpretações. Por que a gente tem essa confiança e essa certeza que é assim? Porque Jesus disse, você pode muito mais que eu. Se Jesus era supremo no planeta Terra, o maior mestre que nós tivemos, abre a boca e diz que nós temos poder de ser mais que ele. É porque ele disse o quê? Você vai reencarnar até passar de mim. Só que ele não vai ficar parado no tempo, ele também vai evoluir. Ele está falando daquele momento, você vai passar dele naquele momento. Então, isso coloca a gente aqui com a confiança de que a gente está no caminho certo. Ok? E aí, muito obrigado a todos. E eu vou fazer agora o Pai Nosso, que eu prometi a vocês, rapidinho.